eu dividi a apresentação em dois momentos. O primeiro, onde eu vou elencar alguns problemas, os principais problemas que, na minha percepção, também pode ser uma percepção errada, pode ser uma percepção menor do que é a realidade brasileira, mas são problemas que eu identifiquei conversando com algumas pessoas, estudando, pesquisando, que são aqueles que mais atrapalham a nossa vida no que diz respeito às questões tributárias e trabalhistas. Num segundo momento, eu pretendo fazer análise com relação ao SPED. O que ele contribuiu efetivamente para resolvermos essas questões aqui colocadas? Bom, para explicar essa história, para começar isso, eu vou fazer uso de um exemplo que Mário Henrique Simon se colocava lá na década de 70. E ele dizia assim: o Estado não tem poderes divinos. O Estado, o máximo que ele pode fazer é distribuir a riqueza. Mas para isso, ele precisa retirar dinheiro de quem tem e distribuir para quem não tem. Esse é o papel do Estado. Contudo, existe no meio do caminho uma máquina ao qual ele denomina burocracia, que faz essa redistribuição. Claro, sem haver alguém, um conjunto estrutural e pessoal para realizar essa distribuição, não há como ela ser feita. Então, a isso ele dá o nome de burocracia. E isso, obviamente, tem um custo. O problema é que no nosso país, o custo dessa burocracia é extremamente alto. Além do mais, ela é terceirizada. Por que terceirizada? Porque o Estado, para manter o funcionamento dele, ele precisa de pessoas, de equipamentos, como uma organização qualquer. Mas aqui no Brasil, nós temos parte dessa burocracia terceirizada com as empresas. E esse custo de conformidade, o nome técnico vai a esse ponto, é mensurado pelo Banco Mundial em pesquisas anuais. Da seguinte forma: o Banco Mundial cria um modelo empresarial padronizado, uma empresa que tem operação de comércio e indústria, 60 funcionários, não tem regime especial, e aplica esse modelo em 183 países. E mensura quanto que essa empresa gastou em horas para calcular e demonstrar os tributos e cumprir com as obrigações tributárias e trabalhistas. O nosso país foi campeão de burocracia terceirizada. Ou seja, aquela empresa gastou 2.600 horas. Bom, quer dizer que todos vocês gastam 2.600 horas por ano custeando essa conformidade? Não. Não. É aquela empresa. Bom, então essa pesquisa não vale nada. Vale. Isso é um parâmetro estatístico, que daí a gente tira algumas conclusões. Qualquer empresa no Brasil tem um custo de conformidade 9 vezes superior à média mundial. Não é à toa que, recentemente, uma grande multinacional brasileira declarou no Congresso Setorial Internacional, do segmento em que ela atua, que ela tem uma filial nos Estados Unidos, que fatura o mesmo tanto que a matriz no Brasil. Lá ela tem 20 funcionários na área tributária e trabalhista. Aqui no Brasil ela tem 200. Né? Agora, e as pequenas empresas? Elas percebem esse custo? Não. Por que não? Porque quem opera os processos trabalhistas e tributários das pequenas empresas? Quem? Por falar em contadores, quem aqui trabalha ou é dono, empreendedor de organização contábil? Deixa eu ver. Muito bem. Vocês operam esse processo para as pequenas empresas. Então, vocês absorvem esse custo. Bom, esse é um problema. Qual o outro que nós temos? A carga tributária. Bom, carga tributária tem uma polêmica, tem gente que afirma que ela é pequena, que ela é baixa, tem gente que afirma que ela é alta. Comparando com a América Latina, nós temos uma carga tributária alta. É a segunda maior da América Latina. Perdemos esse ano para a Argentina, que foi com 37% do PIB, mas ganhamos de todos os demais, em especial o Chile, que tem um modelo bastante diferente do nosso em termos de proposta de desenvolvimento. Mas, entretanto, porém, todavia, contudo, temos um problema que de fato é maior. Apesar do crescimento constante da nossa carga tributária, o nível de investimento do setor público
seja em infraestrutura ou em outros projetos, tem caído significativamente ano após ano, década após década. Tínhamos um nível de investimento da ordem de 5% do PIB na década de 70, baixamos para 4% na década de 60, perdão, 70% na década de 70, e esse número vem reduzindo cada vez mais. Ou seja, arrecadamos mais, investimos menos. E esse é um modelo perverso, porque isso significa que nós temos dois fatos que consomem a nossa carga tributária. Primeiro, é o custeio da dívida. Dívida, pagamos juros. Né? E o segundo, o custeio da máquina administrativa, ou seja, da burocracia interna e não somente da burocracia terceirizada. Outro problema, e aí talvez seja mais grave, porque o retorno social dos tributos pagos pelo brasileiro é baixo. Né? Em pesquisas recentes, ficamos na última posição dentre os países pesquisados com relação ao retorno desses tributos para a sociedade, comparando de forma ponderada, metrificando de forma ponderada, a carga tributária com o IDH de diversos países. Outro problema, nossa carga tributária é concentrada. E, conforme dados da própria Receita Federal, 49% da nossa carga tributária é concentrada no consumo, 26% na Seguridade Social, 19% na renda e apenas 4% na propriedade. E isso significa o quê? Significa que quem consome mais, paga mais imposto. Na prática, eu pincelei um exemplo do IBPT, que mensurou qual é a carga tributária efetiva de uma renda familiar de R$ 5.500. Claro que nós temos lá no contra-cheque imposto de renda e INSS, promovendo uma remuneração líquida de R$ 4.466, mas também ele mensurou a carga tributária a partir do consumo de produtos e serviços típicos de uma família que tem essa renda e descobriu que, além dos impostos explícitos no contra-cheque, aquela família tem a carga tributária efetiva total de 53,2%, ou seja, metade do que ela ganha é tributo. Né? Se compararmos com pessoas que têm barcos, aviões, né, etc., imóveis, provavelmente a carga tributária efetiva sobre essa pessoa será muito, mas muito mais baixa. E aí resta a questão, será que isso é justo? Mais ainda, além de termos uma burocracia interna alta, burocracia terceirizada, uma distribuição complexa da carga tributária, temos ainda a questão da bitributação. Bitributação por quê? Tirando vocês aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que tem saúde, escola e transporte público, né? Segurança, nós lá em Minas Gerais temos que pagar escola particular, plano de previdência privada, plano de saúde, segurança, impressionante, todo mundo tem que se contratar segurança, câmara de segurança, etc. Ou seja, temos efetivamente uma bitributação agora também terceirizada para o setor privado. E temos um outro problema, que é a sonegação. Claro, isso é um problema, isso é um câncer na sociedade também. Né? Segundo o sonegômetro, né, do Simprofaz, a sonegação brasileira gira em torno de 10% do PIB, coisa que não é o número que eu acredito. Eu tenho acompanhado o estudo da Fundação Getúlio Vargas, que é mais antigo, e esse número é bem maior. Hoje gira em torno de 16% do PIB brasileiro. Ou seja, aqui nós temos números relativos, mas, na minha opinião, subestimados. E aí entra um amigo nosso, o tal do Montesquieu, que dizia o seguinte: leis inúteis enfraquecem as leis necessárias. Bonitas palavras, né? Só que isso não se aplica no Brasil, porque aqui a gente só tem 31 normas tributárias publicadas por dia, né? Configurando um total de 309.147 normas tributárias publicadas em 25 anos, com 8 milhões de parágrafos, 25 milhões de incisos, 3 milhões de alíneas, coisas que todos vocês sabem, de cor e salteado, mais ainda gerando uma complexidade regulatória surreal.
1.602.748 regras tributárias que geram 11 milhões de combinações tributárias, CST, CFOP, NCM, base de cálculo, redução, respeito especial, desoneração, 11 milhões, que aí nós temos que controlar isso, obviamente com sistemas, porque todos os sistemas estão preparados, né, para controlar 11 milhões de combinações tributárias diferentes. Agora o pessoal do Simples, como diz lá no filme do Madruga, está tranquilo, porque são só 105.600 combinações, né? Então aí eles conseguem controlar isso de cor, não tem problema. E a questão é pública, a própria autoridade federal sabe disso. Eu pincelei ali um depoimento de uma audiência pública e isso é público, está lá. Me encarregou então de representá-lo, porque a nossa legislação é extremamente complexa, né? A legislação tributária brasileira, os tributos federais são complexos, é inegável. Ou seja, é inegável, não tem ninguém hoje que eu conheça nesse país nosso que fale que a legislação tributária é simples, que é fácil de ser compreendida e que pode ser conduzida sem risco, gerando qualquer tipo de certeza, em especial na área tributária. Bom, mas na área trabalhista é muito diferente, né? É uma legislação de 1943 que surgiu no momento em que o Brasil passava por uma profunda transformação social, onde nós tínhamos uma sociedade agrícola, mudando para uma sociedade industrial. Então, Getúlio Vargas, através da CLT, tutelou, protegeu esse trabalhador que era analfabeto, que migrava para a cidade, e para evitar uma escravidão urbana, ele teve que realmente colocar uma série de controles, uma série de normas que protegiam mesmo de forma paternalista o nosso empregado àquela época. E essa legislação sofreu apenas 500 modificações até hoje. Bom, o pessoal da área tributária deve estar pensando assim, esse povo do RH é muito tranquilo, né? Enquanto a gente tem 31 alterações por dia, eles têm 500 por 70 anos. Fácil demais, né? Mas nem só de leis vive o homem. Na área trabalhista nós temos também normas infralegais, instruções normativas, decretos, normas regulatórias, portarias, decretos, etc, 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 que eu não encontrei estudo que mensurasse isso, mas eu fiz uma pequena simulação com dados que eu busquei no próprio Ministério do Trabalho. Em 2008, por exemplo, nós tivemos 32 mil acordos coletivos. 32 mil. Dividindo por dia, nós temos 87 normas, convenções coletivas trabalhistas por dia no Brasil. Claro que todas elas são da mais absoluta objetividade e clareza, né, gente? Nenhuma delas é retroativa, daí vem aquele ditado que no Brasil até o passado é incerto, então a gente... depois vão falar que fui eu que falei isso. Não foi, não foi. Isso é frase de outras pessoas. E, como resultado dessa complexidade toda regulatória, nós temos 2.200.000 ações trabalhistas por ano no nosso país. É muita coisa. Isso, só para manter um judiciário funcionando aqui, nós temos 12 bilhões de reais por ano para custear o poder judiciário na esfera trabalhista. Gente, 2.200.000 processos trabalhistas anuais. Vocês têm ideia de quantos existem nos Estados Unidos, que é um país onde tem a fama de ser muito... tem muito processo, tem ideia? 75 mil. Na França são 70 mil e no Japão são 1.500. 1.500. E aí, quando a gente fica pensando nessas coisas todas, a imagem que me veio à cabeça foi essa daqui. Para cada brasileiro trabalhando, batendo martelo ali, tem 3 ajudando, um transmitindo raios, outro GFIP, outro TAGED, outro DIF, né? É mais ou menos assim que a gente funciona hoje no Brasil. A grande pergunta é, será que essa tábua vai ter que ficar do tamanho dessa parede ou vai reduzir? Né? O que todo mundo quer é que haja pelo menos um equilíbrio ali, 1 para 1, já está bom demais. Né? Hoje é 1 para 9. E aí entra outro amigo nosso, o senador Romano, Tasso, que
que já dizia assim, quanto mais corrupto o Estado, maior o número de leis. É claro que isso não se aplica ao Brasil, o Tasso não conheceu o Brasil, por isso que ele disse isso lá há 2000 anos atrás. O projeto que eu considero mais bem sucedido do SPED, em vários sentidos, é a nota fiscal eletrônica e seus correlatos. Né? A nota fiscal eletrônica, como vocês sabem, foi instituída em 2005, por um ajuste CINEF em 2005. Em 2007, tivemos a publicação do protocolo ICMS 10, que estabeleceu um cronograma de obrigatoriedade de emissão de nota fiscal eletrônica, escalonado semestralmente até 2012. Gradualmente, a quantidade de empresas foi sendo conduzida até transformarmos o Brasil, as empresas, num processo que hoje é natural. Como diz a Tânia, ninguém mais questiona a questão de ser emissão em papel ou eletrônica. Mas entre 2005 e 2008, quando houve a primeira turma obrigada a emitir nota eletrônica, que foram apenas 850 empresas da cadeia de combustíveis e cigarros, houve um processo de construção técnica, de documentação, de empresas voluntárias emitindo nota eletrônica, das quais eu fiz parte, mesmo com a minha nano-empresa, com um funcionário só, eu emiti nota eletrônica aí, para testar, para entender, para ver como que isso funciona. E o processo foi gradual. Ou seja, em 8 anos tivemos 1 milhão de empresas incluídas, e num processo evolutivo. Fiz algumas contas também, com a nota fiscal eletrônica a consumidor, chegaremos em 2018, se tudo correr como planejado, com 3 milhões e 500 mil empresas emitindo documentos fiscais eletrônicos em substituição aos modelos tradicionais de papel ou cupom fiscal. Tivemos também a escrituração fiscal digital do ICMS, que começou com o convênio ICMS 143, lá em 2006. E em 2009, tivemos a primeira leva de obrigatoriedade de emissão de nota fiscal, de escrituração fiscal digital, com 30 mil contribuintes escolhidos a dedo pela Secretaria de Estado de Fazenda, que eram exatamente os maiores contribuintes de cada estado. E esse processo foi evoluindo, os dados aqui são em quantidade de arquivo, até chegarmos agora em 470 mil arquivos transmitidos, ou seja, aproximadamente 470 mil empresas transmitindo a escrituração fiscal digital do ICMS, sendo que as empresas optantes pelo Simples Nacional, em alguns estados já estão obrigadas, mas se tornarão participantes da FD até 2016, final de 2016, ou seja, um cronograma também bastante extenso, apesar de ser um cronograma extenso, como o Madruga colocou pela parte da manhã, ainda há muito problema. Por exemplo, lá em Minas Gerais, eu sei que aqui é muito diferente de Minas Gerais, a diferença entre saldo credor de um mês e saldo anterior do mês anterior, saldo credor de um mês e saldo credor do mês anterior, está em torno de 28%. Ou seja, se 40% das empresas estão entregando a FD em branco, das que sobraram, 28% vão ter diferença básica de controle de saldo credor de ICMS. E como é que o fisco mineiro sabe disso? Eles têm um programinha que mostra lá na tela saldo credor do período anterior versus saldo credor do período atual. E mostra aqui que na Secretaria da Receita Estadual, em Belo Horizonte, na Superintendência, perdão, existem 1.835 empresas que estão naquela situação, né? E aí, detalhe, em Contagem, por exemplo, né, nós temos na Delegacia Fiscal de Betim 258. Eles sabem exatamente quais são os contribuintes. Claro que aqui no Rio Grande do Sul esse número é muito menor, é quase insignificante. Mas em tanto tempo, num caminho tão longo, num imposto que é o ICMS, que em tese, né, já está, o conhecimento sobre o ICMS já está bem consolidado, temos erros primários, grosseiros, grotescos, para não falar vergonhosos. Por que será? Será que é porque ninguém quer fazer certo? Ou será porque nós temos 11 milhões de combinações e o pessoal está fazendo loteria com relação a essas combinações, né?
também valor de ICMS diferente do valor da guia, diferente do valor da declaração, 14% em Minas Gerais. Exemplos ali para vocês. Uma empresa entregou um valor recolhido de 6 mil, entregou aqui em branco, valor diferente na FD, valor diferente recolhido, valor diferente na DAP. São números assustadores. Né? Números assustadores. Num processo que já está mais do que consolidado em tese. Aí nós temos a FD Contribuições, que o processo já começou um pouco mais acelerado. Em 2010 tivemos a Instrução Normativa 1052, 2011 tivemos as empresas com acompanhamento diferenciado, 2012 lucro real e 2013 lucro presumido. Eu errei. Quando eu vi que aqui tínhamos 6% de empresas retificando os arquivos, 6% das empresas retificando os arquivos da FD Contribuições, eu imaginei que o número aumentaria significativamente quando as empresas do lucro presumido entrassem no processo. Fato que não ocorreu. Hoje, apenas 4% das empresas retificam seus arquivos da FD Contribuições. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Verdade, porque se a qualidade dos dados estiver tão ruim quanto a do SPED fiscal, do ICMS, não retificou o problema. Concordam? O número é muito baixo, muito menor do que eu imaginava. E aí temos o E-Social, que em 2 anos tem a intenção de introduzir nesse projeto 12 milhões de empregadores. 12 milhões. Né? E aí inclui 2 milhões de empregadores domésticos ou pessoa física. Os números estão aí, são públicos também. E a grande questão que eu coloco, a grande questão que eu não vi hoje aqui apresentada, todo mundo fala dos eventos, todo mundo fala dos processos, todo mundo fala das empresas, mas eu não descobri até agora da onde que vem esses tal desses eventos. Né? Será que eles vêm do espaço? Será que vai ter baixo aqui? Desce uma análise social e fala assim, os eventos são esses. Na realidade não, os eventos estão dentro das empresas. E, tirando vocês que são empresas muito grandes, 99% das empresas brasileiras são muito pequenas. E todas elas, essas pequenas, têm os serviços contábeis, fiscais, tributários e trabalhistas terceirizados nas organizações contábeis. E esse processo de transmissão dos eventos, aonde eles nascem, estão distribuídos não só em interdepartamentos, mas interorganizações. E eu digo, com muita convicção, de que implantar o E-Social numa empresa grande é muito mais fácil do que uma empresa pequena. Mas muito mais. Absurdamente mais. E eu vou explicar por quê. Se eu fosse dono de uma empresa grande, eu chamaria você, que são diretor de tecnologia, diretor de recursos humanos, diretor financeiro, e falaria o seguinte, vocês 3, implantem agora o E-Social, senão os 3 perdem emprego. Nesse momento, todo mundo assumiu o compromisso do projeto. Agora, como que o contador vai falar o seguinte, pô, vocês são meus 70 clientes, vocês têm que fazer o E-Social funcionar, vocês têm que mandar tudo no prazo, vocês têm que fazer exame médico admissional, senão eu demito vocês. Como assim, demito vocês? Peraí, posso até fazer um planejamento estratégico, até recomendo isso, um planejamento de longo prazo, que você vai gradativamente substituindo aqueles clientes que só te dão prejuízo por clientes novos. Mas se você fizer isso da noite para o dia, não dá. Eu, por exemplo, eu resolvi o problema do social da minha empresa. Verdade. Eu tinha uma funcionária demitir, agora não tem mais. Agora, por que eu fiz isso? Não é maldade, não. Não é que eu sou mau, não. Eu fiz um processo de mudança cultural. Quando eu a contratei, nós combinamos. Não podia falar isso aqui, né? Mas agora já passou, posso correr o risco de ser autuado. Ela me pediu, Roberto, eu estou estudando, eu quero tirar férias em 3 vezes. Em julho, férias escolares, entre 24 de dezembro e 31 de dezembro, minha família é do interior, eu quero ir, e mais um período para eu viajar com minhas amigas. Falei, você quer? Quero. Então, uma funcionária só, secretária, tudo bem. Para mim é bom, você é bom. Pode? Não pode.
Aí eu fiquei sabendo da social, fui conversar com ela. Ela me falou o seguinte: Roberto, tudo bem, já formei mesmo, quem sabe se não demite, hein? Mudei a cultura. Mudei a cultura, porque ou eu tinha que gastar muito tempo, uns 6 meses, conversando com ela, explicando que mudou, que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, ou trocar. Infelizmente, a maioria das empresas, ou felizmente, não pode fazer o que eu fiz. Essa mudança cultural tem que ser na base da conversa. E isso é ponto pacífico, que eu creio. Né? E mais ainda, você tem que conversar com o médico, se é que ele existe, ou com o jurídico, se é que ele existe também, né? E a partir do momento em que você, contador, está corresponsável por essa história, e o empresário também, tem que conversar com a turma daqui, de cada uma das áreas de dentro da sua empresa. Que esses eventos nascem aqui, são transmitidos lá para o departamento pessoal, que são transmitidos para cada um dos seus entes. A Caixa, a Receita, a INSS, a Previdência, até o Barack Obama, que agora vai dispensar a NSA, né? A Agência Nacional de Segurança, a senha, que aí fica mais fácil de acessar o salário de todo mundo. Brincadeira, né? Eu sei que eles não vão dar senha para o Barack Obama, que ele vai ter que manter alguns espiões lá empregados ainda, mas é mais ou menos por aí. E aí, o que acontece nessa história? Como é que muda isso tudo? Numa pequena empresa. Na grande eu já falei, é só falar que vai demitir, tá bom. Então, na pequena empresa, tem que pegar cada evento desse e mapear processos para ele. Só que esses processos não são tão tolinhos assim. Chegar no ponto de um evento ocorrido, obter informação, digitar, assinar e transmitir, dessas 3 etapas, dessas 4 etapas, digitar, assinar e transmitir, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser muito mais fácil no meu social. Nenhuma. Ô, gente, esses sistemas, né, que são feitos hoje por órgãos públicos, têm alguma preocupação com usabilidade, com amigabilidade, com interface do usuário, com assistente? Não tem, desculpa, alguns têm até, vamos fingir, alguns têm, mas a maioria não tem. Digitar isso num sistema contratado por uma empresa privada, que o cara fez pós-graduação em cor, né, para saber qual a cor melhor da tela que você vai usar, é outra história, é muito mais fácil. Mas a questão é quem falou que o problema é digitar. Digitar é mais fácil. Ao invés de digitar em 9, digitar em 1, muito mais fácil. O problema é obter informação. Aí eu mandei e-mail para o meu cliente, show de bola. Já mandei e-mail para o gerente, show de bola. E aí? Aí vai chegar no dia de transmissão, não tem informação, o que eu vou fazer? Sentar e chorar? Não dá. Então o processo é muito grande e exige realmente mudança de processo e sensibilização da gestão. Isso, obviamente, custa dinheiro. Mais do que custar dinheiro, custa tempo, não é verdade? E aí nós temos também um processo chamado padronização dos documentos fiscais eletrônicos. E aí eu fiquei pensando, padronização, né? Tudo bem. Amazonas, Mato Grosso, Acre, Rio Grande do Sul já tem a nota fiscal eletrônica de consumidor com um processo obrigatório. Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe e Mato Grosso do Sul, o processo tende a se tornar obrigatório. Mas e São Paulo? São Paulo tem o SAT, tem o ECF, aí tem uma briga interna política lá que ninguém sabe o que vai dar. Deus queira, eu acredito, na boa fé das pessoas, que a nota fiscal eletrônica para consumidor vai conviver pacificamente com o SAT. Senão, nós teremos uma descontinuidade no processo. Temos Ceará com um processo, um SAT, né, igual São Paulo, só que diferente só do Ceará. E nós temos os outros estados que ainda estão pensando o que eles vão fazer. Então, assim, efetivamente, precisamos, como o vice-presidente Luiz Garbellini da AFRAC disse, o setor de varejo tem que lutar por isso no CONFAS. Se ninguém pedir, não vai ter padronização nunca. Nunca. Né? E imagine você abrindo filial, mantendo uma estrutura tecnológica, uma estrutura fiscal diferente para estados diferentes. Isso é muito ruim. E efetivamente, indo para o ponto que muita gente tem questionado. Tudo isso que nós fizemos no Brasil até hoje, efetivamente vai reduzir o custo do Brasil? Vai simplificar? Aquela tábua vai sair de 3 para 1 ou vai sair de 3 para 30? Eu não vou dar resposta. Não.
o passado, porque o futuro, né? Se o passado é incerto, o futuro mais ainda. Então eu vou mostrar o que já aconteceu e torcer para que não continue ocorrendo. Porque de 2003 a 2012, segundo a pesquisa do Banco Mundial, o custo de conformidade brasileiro continua o mesmo, com nota eletrônica, sem nota eletrônica, com SPED fiscal, sem SPED fiscal, com SPED de contribuições, com SPED de contrato, com ECF, com nota eletrônica do consumidor, ou seja, permaneceu constante. Então quer dizer que o custo do Brasil é o mesmo? Não! Tivemos investimentos em treinamento, capacitação, sensibilização, processos, tecnologia, os valores e salários, certamente, de todos vocês que merecem, subiu, porque afinal de contas ninguém é louco de colocar uma pessoa recém-formada para operar essas coisas todas. Então, efetivamente, se formos computar aqui, o custo do Brasil cresceu de lá para cá. Tomara que reduza. Tomara que reduza. Sinceramente, pretendo dar um voto de credibilidade. Mas não quer dizer que eu não vou deixar de acompanhar esses números. E outros. E o que ele ajudou, então? Vamos ver. Na redução da carga tributária, alguém acha efetivamente que quanto mais a gente arrecadar, mais teremos a redução da carga tributária? Eu respondo por mim, que eu acho que não, porque decisão de carga tributária é uma decisão política, é uma decisão de governo, não uma decisão técnica, tecnológica. Né? Será que ele vai ajudar na redução da complexidade regulatória? Também não creio nisso, porque, afinal de contas, a tecnologia da informação não pode, jamais e não fará o que o ser humano deve fazer, que é ter coragem para promover reforma. Né? Fim da regressividade tributária. Será então que com o SPED nós vamos ter uma distribuição tributária mais justa? Quem paga menos, quem ganha menos, paga menos? Também não vejo como. Será que teremos aumento do investimento público? Também acredito que não, porque isso é uma decisão de governo e não de tecnologia da informação. Será que teremos, então, uma redução da burocracia? Aí eu coloquei até de laranja. Por quê? Porque o que eu tenho visto com os documentos fiscais eletrônicos, para mim, foi animador. Com os SPEDs até agora, foi desanimador. Com o E-Social, é uma incógnita. É uma incógnita. Tá? Não vou afirmar nem que sim, nem que não. Mas, se formos analisar as experiências passadas, teremos grandes dificuldades. Será, então, que teremos aumento da transparência? Não sei. Vou deixar depois outra pessoa responder. E, efetivamente, redução de custos? Será? Também não sei. Vou deixar outras pessoas responderem. E combate à sonegação? Isso sim. E, como eu disse, esse aspecto para mim é muito positivo. Muito positivo. Mais ainda, o aspecto mais positivo de todos é que destampamos o bueiro. Destampamos o bueiro do Brasil. E não está cheiroso, está feio. Olhar para o Brasil e falar que nós temos 11 milhões de combinações tributárias e essa complexidade normativa que engessa o nosso país é feio. Não é bonito, não nos coloca numa posição mundial respeitada, não nos coloca numa situação de competitividade. Não é à toa que todo ano batemos recordes e mais recordes de gente que pega um voo e vai fazer compra em Miami. São 2 milhões e 200 mil brasileiros que todo ano pegam um voo, vão para Miami comprar. Por quê? É mais barato. É só por causa da carga tributária? Não. Porque dentro do preço de cada produto tem o custo da burocracia interna, o custo da burocracia terceirizada e o risco, que é embutido ali também. Não é? Então aqui é mais caro. E nós não vamos aguentar isso por muito mais tempo. Nós temos que resolver esse problema. Né? Então, estampamos o bueiro regulatório brasileiro. Mais ainda, presidente do Banco Mundial ontem, disse o seguinte: lamentamos a falta de agenda para reformas que possam romper com o cenário de baixo crescimento em investimento no Brasil. Ele fez uma análise da América Latina, né? E colocou: não há margem mais para erro. Não há margem para erro, não podemos errar. Falando em transparência, o economista britânico Jeffrey Owens, né, que liderou, foi colocado aqui o Centro de Pesquisas Tributárias da OCDE, outro dia, um artigo: a complexidade e a transparência tributárias são conectadas, estão conectadas. Quanto mais complexo, mais difícil é
ser transparente. Será que isso vale para a gente também, ou nós somos uma exceção? Roberto Campos, em sua sabedoria, quanto mais complicado o imposto, mais lucram as classes parasitárias. Claro! Vocês acham que se fosse ruim para todo mundo, a gente já não teria se resolvido esse problema? Tem gente interessada nisso. Tem gente, e não vou citar, mas só para vocês pensarem no processo de eleição governamental dos estados. Como que é feito o processo de financiamento de campanha? Isso olhando só para o lado do setor público, mas no setor privado também tem. Né? Quanto mais complexo o sistema, mais crescem as classes parasitárias. E digo mais, não é problema algum em ganharmos dinheiro resolvendo problemas tributários. Em absoluto. Nós temos aqui um exemplo claro da Decision IT, que é uma empresa séria, honesta, ética, que está promovendo um debate como esse, aberto, amplo, restrito, e que se propõe a divulgar o conhecimento dela, não sendo parasita, e distribuindo esse conhecimento através de blogs, participando de forma ética de todo o processo. Então, assim, em todas as profissões brasileiras, nós temos gente boa e temos gente ruim. Todas. Né? Resta a gente identificar quem são esses parasitas e extirpá-los do processo. Guilherme Afif Domingos, E-social não é social, é E-fiscal. Em vez de simplificar, tivemos uma direção na arrecadação e digitalizar uma burocracia sem diminuí-la. Não sei, de verdade, não sei de onde ele tirou essa ideia, mas eu tenho falado isso há muito tempo. Efetivamente, se quisermos reduzir a burocracia nesse conceito amplo, não há como fazê-lo sem reduzir marco regulatório. Não há como fazer sem reduzir marco regulatório. A reduzir a burocracia somente por troca de sistema, você olha só a ponta do processo burocrático e não o contexto como um todo. Mais ainda, presidente da FEComércio de São Paulo, só falando sobre o E-social, é a vitória dos que cultivam a rigidez trabalhista e a derrota daqueles que lutam por um país mais competitivo, que precisa competir mundialmente. A BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, o projeto não terá efetividade desejada pelo governo federal e acarretará dificuldades para as empresas, principalmente as de menor porte, concordo, dificuldades para os pequenos. Quanto aqui eu não concordo não, tá, gente? Os objetivos no que diz respeito à arrecadação, eu tenho certeza que serão atingidos. CNC, Confederação Nacional do Comércio, não sei como eles fizeram essas contas, eu vou até solicitá-los, o detalhamento desses números, mas eles estimaram que o comércio, por si só, terá que investir 5 bilhões de reais para a adequação no processo do E-social. E a questão mais intrigante, a questão mais crítica, a questão mais séria que eu vejo até hoje sobre esse tema. Quando um ministro, decano do Tribunal Superior do Trabalho, vem a público, através de artigo, e declara que a CLT cumpriu um papel importantíssimo, como eu falei, em 1943, para evitar o surgimento de uma sociedade escravocrata urbana. E quando ele fala que hoje ela deixa muito a desejar, nós temos que ler com mais atenção o que ele escreveu. E aí vem e diz o seguinte: por que ela deixa a desejar? Primeiro, porque a legislação é muito rígida, engessa a relação entre empregador e empregado. Foi meu caso. Contei entre milhares que foram contados aqui hoje, que engessa efetivamente a relação patrão-empregado. Segundo, que ela é excessivamente detalhista e confusa, gera insegurança jurídica. E aí vem a frase que me marcou e que me marca até hoje, e seu inevitável descumprimento. Inevitável descumprimento. Eu não seria tão corajoso ou audacioso a ponto de falar que a legislação brasileira gera o seu inevitável descumprimento. Mas como uma pessoa muito mais experiente que eu, que está envolvida nessa área muito mais que eu acredito. Ele não falou em geral, ele não falou quase sempre, ele falou inevitável. Ou seja, de todas as empresas que estão aqui representadas, provavelmente vocês descumprem em algum ponto a legislação trabalhista.
Terceiro, porque está cheio de lacunas. Por fim, a sociedade mudou, o mundo mudou, e a legislação ficou igual. E aí vem a presidente da República e fala que não podemos informatizar a burocracia. Toda semana, todos os dias praticamente, todos os dias, ela coloca a mesma coisa. Não podemos informatizar a burocracia. Informatizar a burocracia significa fazer mais rápido aquilo que não precisava ser feito. Continua gerando problema, continua tendo processo complexo, continua tendo lacuna, continua tendo duplo entendimento, ambiguidade. Aí a grande pergunta é, por que a gente não muda? Dos 183 países pesquisados, apenas 3 não fizeram reformas que simplificassem os marcos regulatórios. Brasil, Venezuela e Rússia. Rússia, eu estava assistindo ontem um especial sobre a Rússia, é o país mais corrupto do mundo. Não somos nós, ainda. Não somos nós ainda. Talvez depois da Copa, não sei. Venezuela dispensa comentários, e o Brasil? Gente, se 180 países fizeram reformas, por que a gente não faz? A gente é diferente? A gente acha que a tecnologia da informação vai fazer o papel que o ser humano precisa ter coragem de fazer reforma? Por que será então que essas reformas não são feitas se todo mundo faz? Se todo mundo fala que é para fazer e se todo mundo sabe que esse é o caminho? Todo mundo sabe. Ano passado foi publicado na imprensa que simplificaríamos o PIS e a COFINS. A própria Receita Federal sabe que é complexo. Tem que simplificar. Por que não é feito? Vou contar por que não é feito, segundo a minha opinião, e aí eu encerro. Né? Porque para mim só tem 2 jeitos de fazer isso. O primeiro é pegar pau e pedra e quebrar tudo, colocar fogo em ônibus. Coisa que eu não quero para mim, não quero para minha família, e acho uma tremenda idiotice. Porque a gente já fez coisa muito mais difícil, sem dar um tiro, sem queimar um ônibus. E eu acho que cada um de nós aqui é responsável por isso. Porque a gente tem um poder, chamado poder do conhecimento. E esse poder não pode ser usado só em proveito próprio. Porque se a gente fizer isso, a gente está sendo parasita do sistema tributário. A gente tem um poder e devemos usar esse conhecimento com responsabilidade e levar esse conhecimento para todas as escolas desse país, para todas as empresas desse país, para todas as associações, entidades e sindicatos, porque essa mudança só sairá com uma discussão ampla. Mas principalmente que a gente não tem mais. O tempo passou. Senhoras, senhores e senhoritas, mil desculpas, muito obrigado. Bom dia para vocês.